Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Que alegria poder estar aqui para compartilhar sempre vídeos relevantes que tende a trazer as respostas às muitas perguntas que vocês fazem. Hoje eu estou começando uma série de vídeos, gente, cujo título é Perguntas Difíceis. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 perguntas difíceis do livro de Apocalipse, mas nessa série de perguntas difíceis, eu vou falar sobre muitos temas da Bíblia. Então, se prepare aí, porque eu tenho certeza que você vai amar, até porque essas perguntas que eu vou fazer aqui são de muitos de vocês, ok? Vamos lá, vamos começar com uma pergunta que muita gente me faz. Pastor, quem são os 7 Espíritos de Deus do livro de Apocalipse? Gente, bom, eu quero dizer que há duas visões mais ortodoxas para explicar a identidade dos 7 Espíritos. Bom, primeiro, alguns acreditam que se referem a 7 seres angelicais, né? Que estão diante do trono de Deus nos céus. Esta visão até pode ser possível, tá? Porque muitas vezes os anjos são chamados de espíritos. Mas tem um problema com esta visão. Lá em Apocalipse 1:4 diz assim: graça a vocês e paz da parte dele, que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono. Veja, gente, aqui o livro de Apocalipse está dizendo que a graça e a paz vêm não só de Deus, mas também dos 7 Espíritos. Então, o problema aqui, gente, é que não existe origem de bênçãos, seja de graça, seja de paz, em anjos. Anjos são portadores de mensagens, mas eles não são origem de nada. Então, aqui os 7 Espíritos de Deus são comparados ao próprio Deus na medida que a graça e a paz parte deles, né? Então, quem que pode ser esses 7 Espíritos de Deus? Bom, vocês sabem que o número 7 na Bíblia significa o número da completude, o número da perfeição. Então, quando a gente fala de 7 Espíritos de Deus, é uma maneira metafórica de dizer que o Espírito de Deus, ele tem plenitude, né? Sabe todas as coisas, e a partir daí, a gente entenderia que esses 7 Espíritos de Deus, na verdade, estão se referindo ao próprio Espírito Santo. Será que isso tem respaldo nas Escrituras? Tem sim. Lá em Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2, quando Isaías vai falar da vinda do Messias e diz que ele teria, né, o mesmo Espírito de Deus, ele fala desta maneira, ele diz assim: do trono de Jessé sairá um rebento. Rebento é uma florinha, uma plantinha que está acabando de nascer, né? E das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, 1. O Espírito de sabedoria, 2. O Espírito de entendimento, 3. O Espírito de conselho, 4. O Espírito de fortaleza, 5. O Espírito de conhecimento, 6. E o Espírito do temor do Senhor. Ou seja, quem veio sobre Jesus, a gente sabe isso no Novo Testamento, lá em Mateus, na hora do batismo, né, capítulo 3, foi o Espírito de Deus. E com o Espírito de Deus vieram todas estas manifestações, que são 7, do caráter, da essência do Espírito de Deus, ou seja, Jesus foi cheio do Espírito. E aqui em Apocalipse 1:4 também se refere ao Espírito Santo. Então, respondendo à pergunta, quem são os 7 Espíritos de Deus? É uma forma metafórica de falar da plenitude de Deus que há no Espírito Santo. Bom, a segunda pergunta capciosa, difícil, né? Quem são os nicolaítas? Gente, os nicolaítas aparecem lá no livro de Apocalipse 2 vezes, tá? E essa referência essa menção faz referência a um grupo muito perigoso, conhecido como nicolaítas, lá em Apocalipse 2, 6 e 15, tá?
Que grupo é esse? Ainda fica um certo mistério, né? Mas há duas visões principais concernente a esse grupo chamado de Nicolaítas e também a sua prática. Alguns afirmam que o nome Nicolaítas, Nikao no grego significa vencer, conquistar, e Laos é povo. Então, Nicolaítas, alguns defendem que eles seriam os precursores, entendeu? Dos clérigos, ou seja, de quando a Igreja Católica estabeleceu a diferença entre cleros e leigos. Clero é uma palavra que também vem do grego, que significa chamados, e os outros leigos. Isso fez uma separação na igreja entre aqueles que poderiam ser portadores, né, da mensagem, de uma unção, que os outros meros mortais não teriam. E isso foi um problema muito sério na igreja, gente, porque o chamado de Cristo é para todo mundo. Todos nós somos chamados para pregar o evangelho, todos nós recebemos dons, isso fica claro nas cartas de Paulo. Mas com a institucionalização da igreja, quando houve essa separação do clero e dos leigos, boa parte da igreja perdeu tanto a necessidade de estudar a Bíblia, de se aprofundar. Muitos achavam que não tinham chamado e, portanto, não tinham obrigação, e a partir daí a igreja ficou na mão de poucos e que se sentiam, né, os únicos ungidos para trazer a revelação e o direcionamento de Deus para a igreja. Na verdade, é a diferença entre os profissionais, né, os clérigos, e os laicos, aqueles que são meramente cristãos, mas que não têm chamado algum, tá? Então esta hierarquia clerical teria sido algo que roubou da igreja o seu propósito, o seu chamado e daí por diante. Bom, alguns acreditam que esses nicolaítas, portanto, seriam os precursores, né, de quando a igreja foi institucionalizada a partir de Constantino no IV século, mas que já havia um grupo de pessoas que faziam essa distinção, tá? Agora, há uma segunda visão, que é aquela que eu defendo, que é aquela que diz que os nicolaítas eram um grupo de hereges, gente, e juntamente com ele, muitos outros líderes se levantaram para seguir as suas doutrinas, tá? De acordo com a história da igreja, Nicolaus foi um cristão que ele é mencionado lá em Atos capítulo 6, versículo 5, e que posteriormente ele apostatou, tá? Quem que defende esta teoria? O Sr. Robert Thomas, né? Ele apoia essa visão, e essa visão dele e de muitos outros também afirma que eles tinham uma grande influência na igreja primitiva. Além dele, do Sr. Robert Thomas, também tem que defendem essa ideia Irineu, tá? Que é um dos pais da igreja, Tertuliano ou Hipólito, Tertuliano Hipólito, Doroteus de Tiro, Jerônimo, Augustinho, Eusébio e muitos outros. Eles todos afirmam que, na verdade, eles eram uma seita, né? Uma seita que tinha uma grande influência no agnosticismo, tá? Então, Hipólito ainda afirma que Nicolau foi o precursor de Himeneu e Filetos, que foram condenados lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17. Então, Eusébio também afirma que depois que esse grupo foi censurado, né, e que foi repreendido pelo apóstolo João no livro de Apocalipse, essa seita simplesmente desapareceu em pouco tempo. Então, basicamente, as duas visões para os nicolaítas: primeiro, era um grupo de precursores, daqueles que acreditavam que Deus chamava alguns, para serem os ungidos, e os outros eram meros indivíduos leigos que não tinham essa unção, e por causa disso eles foram precursores
da visão católica da divisão de clero e leigos. Outros, dentre os quais eu me incluo, acreditam que era um grupo forte, liderado por Nicolau, que se tornou um apóstata por uma visão agnóstica. A visão agnóstica tinha várias heresias, dentre elas que Jesus não poderia ter morrido, porque Deus não poderia morrer. Entendeu? Alguns afirmavam, na verdade, que a gente conhecia Deus através do espírito do conhecimento, mas que não havia necessidade nem de Jesus ter encarnado. Por isso que lá nas epístolas de João fica claro, né? Se alguém declara que Jesus Cristo não veio de carne, esse é o espírito do anticristo, não é isso? Então, essa segunda pergunta, embora seja muito difícil, há evidências de que eles sejam de fato um grupo de apóstatas agnosticistas. Bom, a terceira pergunta, né? Que é uma pergunta difícil também, né? Alguns perguntam para mim assim, pastor, a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 3, né? Eu vou até ler para vocês o texto para não ficar dúvida de tudo que está falando, para depois responder, tá? Apocalipse 3, 5 diz assim, aqui é uma carta, é Jesus falando à igreja de Sardes, né? O versículo 5 diz assim, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. A pergunta é, pastor, o nome dos crentes pode ser apagado no livro da Bíblia, no livro da vida? Bom, por que pessoas fazem esse tipo de perguntas? Porque Jesus está fazendo uma promessa para a igreja de Sardes, que o vencedor, ou seja, aquele que persevera até o fim, o seu nome não pode ser apagado do livro da vida. Então, é óbvio que o objetivo aqui da palavra de Jesus não era dizer se a pessoa podia ter o seu nome apagado ou não. Ao contrário, é para afirmar que o nome deles jamais seria apagado do livro da vida. Por quê, gente? Porque muitos cristãos, na época, na igreja primitiva, eles simplesmente perdiam tudo por conta da sua fé. Muitos perdiam tudo que tinham, seus bens eram confiscados, tá? Muitos eram mortos, perdiam a vida, outros eram levados para a prisão e, portanto, perdiam toda a sua vida nessa terra aqui. O que Jesus está dizendo, gente, não é que o nome da pessoa crente pode ser apagado do livro da vida. O que ele está enfatizando, olha, vocês podem ter perdido tudo, perdido bens, perdido status, perdido a presença da sua família, entretanto, permaneçam firmes, porque uma coisa vocês não vão perder. Vocês não vão perder a minha consciência, o meu conhecimento do que vocês são e do que vocês fizeram. E os seus nomes jamais serão tirados do livro da vida. Tá? É como se Deus estivesse falando assim, nunca, em hipótese alguma, vocês podem perder tudo nessa vida, mas vocês não podem perder o seu nome que está escrito no livro da vida, porque eu o manterei lá até o fim, tá? É interessante porque muitos crentes às vezes leem a Bíblia e têm essa tendência de tirar conclusões que não são claras e não são específicas para apoiar, né, a sua teologia. Mas esse texto não está falando sobre isso. Jesus está dizendo que ele jamais vai apagar o nome daqueles crentes do livro da vida. Ele não está dizendo que seja possível de outros que não perseveraram, tá bom? A quarta pergunta, que também é bem capciosa, né? E a gente vai ter que buscar na história algum tipo de evidência, é: aonde está o trono de Satanás, tá? Porque Jesus falou sobre isso, né, gente? Na igreja de Pérgamo, Jesus falou assim: eu sei aonde você habita, onde está o trono de Satanás, tá? E você então mantenha firme o meu nome, e eu não negarei
Porque você manteve firme no nome e não negou a fé, mesmo nos dias de Antipas, a minha testemunha, o meu fiel que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então fica claro ali que Jesus não está brincando, ele está dizendo que em todo aquele reino, na Ásia Menor, no Império Romano, havia um lugar específico onde ele chama de onde habita Satanás e aonde está o trono de Satanás. Onde seria isso, gente? Bom, é na cidade de Pérgamo, atualmente é Turquia, mas existem algumas visões ou algumas possibilidades para responder aonde fica o trono de Satanás, porque está lá na igreja, na cidade de Pérgamo, Bom, primeiro, gente, alguns afirmam que a cidade de Pérgamo, ela era o lugar onde estava a principal adoração do deus grego chamado Asclépio. O deus Asclépio, ele tinha um ídolo de serpente. Você já viu aquele símbolo da medicina? Pois é, porque o deus Asclépio era também um deus adorado por suas capacidades de cura. E ele era muito adorado por este ídolo, por esta imagem de serpente, que até hoje a gente vê aí nas várias impressões da medicina. Então o templo de Asclépio estava lá. E muito provavelmente, muitos acreditavam que por conta de estar ligado à serpente, a gente sabe que na Bíblia a serpente representa a Satanás, alguns crentes acreditavam que ali era o trono de Satanás, tá? Há uma segunda teoria que diz que havia um altar enorme do deus Zeus, que tinha aproximadamente, gente, 17 metros de altura. E ele estava localizado numa acrópolis, numa montanha alta da cidade de Pérgamo. E já que Zeus era considerado o deus dos deuses, então ali muitos acreditam que seja por conta disso que Jesus falou que ali era o trono de Satanás, porque o principal dos ídolos, principal deus grego, que na verdade por trás dele tinha demônios, era Zeus, Então, por causa disso, teriam chamado de o trono de Satanás. Há uma terceira vista, uma terceira interpretação que diz que Pérgamo tinha muitos outros deuses, muitos outros ídolos, era uma cidade repleta de ídolos. Para vocês terem uma ideia, tinha templo para Asclépio, para Zeus, para Atena, para Dionísio e para Demétrio. Então a cidade, ela era muito pagã. E por conta disso, então, ela seria chamada da cidade onde está o trono de Satanás, porque ali ele teria tido uma influência extraordinária, tá? E era também, a cidade era o centro de um culto imperial, ou seja, ao próprio imperador, ou ao próprio, vamos dizer, César, tá? Que naquele tempo, já desde César Augusto, a divinização dos Césares aconteceu. Então tinha templo também para os Césares. Então, na verdade, qualquer uma dessas possibilidades é válida, mas o fato é que Satanás tinha uma presença muito grande lá e tinha o seu trono. E isso mostra, sabe, gente, que embora nós saibamos que Satanás tem o seu reino, ele é chamado do príncipe da potestade do ar, é o segundo céus, a gente percebe também que Satanás pode estabelecer seu trono na terra, em lugares físicos, e isso é extraordinário, Nós precisamos discernir onde estão os tronos para que nós sejamos instrumentos de Deus para destroná-los, E a última pergunta do vídeo de hoje é: pastor, os crentes vão ver a Deus nos céus? Porque a Bíblia diz que Deus é espírito. Então tem gente que diz que nós não vamos ver nem Deus e nem o Espírito Santo, que nós só vamos ver a Jesus. Mas será que a Bíblia diz isso, gente? Olha, Mateus capítulo 5, versículo 8 diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Uau! Não é maravilhoso isso, gente?
No livro de Apocalipse a gente vê assim, ó, lá em Apocalipse 4, versículos 2 e 3, logo após João ter experimentado o arrebatamento, né? Ele aparece na sala do trono e diz assim: imediatamente eu estava em espírito e eis que um trono estava lá erigido nos céus. E aquele que estava sentado no trono, era como a pedra de jaspe e como sárdio na sua aparência. E havia um arco-íris ao redor do trono, como na aparência de esmeralda. Então, literalmente, Deus está sendo visto. Mais para frente, João também vê que aquele que está sentado sobre o trono, ele tem um livro na sua mão direita, selado com 7 selos. E aí depois Jesus entra para pegar o livro. Então, a pergunta é: Deus vai ser visto no céu? Vai ser visto, com certeza será visto. Gente, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, eu quero pedir a você que você possa compartilhar, avisar para as pessoas que o pastor Lamartine começou uma série muito legal intitulada Perguntas Difíceis. Uau! Espero que você tenha gostado. Deus te abençoe, te amo muito, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração.